Bora lá! Já parou para pensar que tudo que é vivo, desde a menor bactéria até a maior baleia, segue uma mesma receita fundamental? Hoje, a gente vai mergulhar nessa receita da vida, começando pelos ingredientes mais básicos e subindo até os ecossistemas gigantes e complexos que nos cercam. Então, a grande pergunta que vai guiar nossa jornada é exatamente essa: qual é a receita da vida? E olha como, em qualquer bom prato, o segredo começa com os ingredientes certos. Então, vamos ao nosso primeiro passo: a lista de compras. Certo, vamos começar pelo comecinho mesmo. Antes de mais nada, a gente precisa da base da nossa receita, sabe? Os ingredientes não vivos, que são o alicerce de absolutamente tudo o que é biológico. Essa imagem mostra bem o ponto de partida. Parece até uma anotação de aula, né? É aqui que a gente começa a listar os primeiros itens da nossa lista de compras para construir a vida, os compostos inorgânicos. Vamos entender o que são eles. Então, o que são esses compostos inorgânicos? Pensa neles como as ferramentas e a matéria-prima que o nosso corpo não consegue fabricar sozinho na sua cozinha biológica. A gente precisa pegar eles prontos do ambiente e sem eles, bom, simplesmente nada funciona. E aqui temos alguns exemplos que são cruciais. A água, claro, nem se fala. O cálcio, que é fundamental para os ossos, mas também para um monte de outras coisas. O ferro, que está lá no nosso sangue levando oxigênio para todo canto, a falta dele causa anemia. E o iodo, essencial para a tireoide. São ingredientes bem simples, mas com papéis gigantescos no corpo. Agora que já temos os nossos ingredientes básicos, vamos para o próximo passo da receita: usar esses elementos para montar estruturas bem mais complexas e sofisticadas. É aí que entram os compostos orgânicos. A grande diferença? Eles são produzidos pelos próprios seres vivos, e o carbono é a estrela principal. Se os inorgânicos eram a matéria-prima bruta, estes aqui são tipo as peças de Lego que a vida usa para construir praticamente tudo. Começando pelos carboidratos, a gente tem basicamente dois times. Os monossacarídeos, como a glicose, são pura energia rápida, para uso imediato. Já os polissacarídeos, tipo o amido, são como umas baterias de longa duração, que armazenam essa energia para a gente usar depois. Em seguida, as proteínas. Se os carboidratos são um combustível, as proteínas são as máquinas. Elas fazem quase todo o trabalho nas células, desde dar estrutura até acelerar reações químicas. São as verdadeiras operárias do corpo. E o mais incrível é que toda essa maquinaria super complexa é construída a partir de uma pecinha básica, o aminoácido, que a gente vê a estrutura aqui. É a simplicidade dessa peça que, quando combinada de jeitos diferentes, cria a variedade infinita de proteínas que existe por aí. Por último, mas não menos importante, os lipídios, ou as gorduras. Eles vão muito além de só armazenar energia. Pensa nos fosfolipídios, que formam as paredes de todas as nossas células, literalmente. Outros, como o colesterol, são essenciais para hormônios, mas ficaram famosos pelo transporte no sangue, onde o equilíbrio é a chave de tudo. Certo, já montamos as moléculas da vida. Agora vamos dar um passo para trás, um zoom out e ver como os organismos feitos com todos esses blocos interagem com o mundo ao seu redor. Todo o ambiente é tipo um palco com dois tipos de elementos. De um lado, os fatores abióticos, que são o cenário não vivo, a luz do sol, a chuva, as pedras. Do outro lado, os fatores bióticos, que são os atores, os seres vivos e todas as suas interações, como a caça e a competição. E nesse palco, existem duas formas principais de conseguir o almoço. Tem os chefes de cozinha, os autótrofos, como as plantas, que fazem o próprio rango usando a luz do sol, e tem os clientes, os heterótrofos, como nós, que precisam consumir o que os outros produziram. Cada organismo tem um papel, ou nicho, nesse ecossistema. O nicho fundamental é tudo o que ele poderia fazer ou usar se vivesse num mundo ideal. Mas o nicho realizado é o que ele realmente faz, porque na vida real tem competição, né? É a diferença entre o potencial e a realidade. E agora a gente vai ver como todos esses atores se conectam. A grande ligação entre eles é a comida, que cria um fluxo de energia que percorre o ecossistema inteiro. Esse fluxo funciona como uma escada. Lá na base, sustentando tudo, estão os produtores. Nos degraus de cima, os consumidores. E, muito importante, temos a equipe de limpeza do ecossistema, os detritívoros e os decompositores, que garantem que absolutamente nada seja desperdiçado. O ponto crucial aqui é que a cada nível que a gente sobe na cadeia alimentar, uma parte da energia se perde. É por isso que existem muito mais plantas do que leões, por exemplo. A energia disponível vai diminuindo, formando uma pirâmide. Se a energia flui numa direção só, o que acontece com a matéria?
Ah, e a história é diferente. A natureza tem o programa de reciclagem mais eficiente que se pode imaginar, garantindo que os ingredientes essenciais voltem sempre para o início da receita. Pega o carbono, por exemplo. Ele é absorvido pelas plantas, passa pelos animais quando eles se alimentam e volta para a atmosfera pela nossa respiração e pela decomposição. É um ciclo contínuo que conecta o mundo vivo com o não vivo. Já o ciclo do nitrogênio depende de verdadeiros heróis invisíveis, as bactérias. Elas fazem um tipo de mágica química. Pegam o nitrogênio do ar, que para nós é inútil, e o transformam num tipo de adubo que as plantas conseguem usar para construir proteínas. Sem elas, a receita da vida simplesmente pararia no meio do caminho. Essa frase resume tudo de forma perfeita. A energia do Sol flui pelo sistema e se dissipa. Mas os blocos de construção, os átomos de carbono, de nitrogênio, de cálcio, esses ficam num ciclo eterno, sendo usados e reutilizados sem parar. E assim a gente fecha o círculo. A nossa receita nos levou de minerais simples até moléculas complexas, depois para os organismos e finalmente para ecossistemas inteiros que se mantêm por causa desse fluxo de energia e dessa reciclagem perfeita de matéria. E isso nos leva a uma reflexão final, né? A gente entende que a vida é uma receita precisa, um sistema super delicado. A grande questão para nós hoje é: o que acontece quando nós mesmos alteramos essa receita e desequilibramos esses ciclos? É um pensamento que nos conecta diretamente com os maiores desafios ambientais do nosso tempo.